A criação. Gênesis 1, versículo do 26 ao 28. Temos aqui a segunda parte da obra do sexto dia, a criação do homem, o que somos de um modo especial, interessados em observar para que possamos conhecer a nós mesmos. Observe que o homem foi a última de todas as criaturas a ser feita, para que não pudesse ser suspeito de ter, de alguma forma, ajudado Deus na criação do mundo. Há uma pergunta que deve ser sempre humilhante, mortificante para o homem: onde estava tu, ou qualquer da tua espécie, quando eu fundava a terra? Jó 38:4. No entanto, foi tanto uma honra como um favor ao homem ter sido feito por último. Uma honra porque o método da criação era avançar a partir daquilo que era o menos perfeito para aquilo que era o mais perfeito. E um favor, porque não seria adequado que o homem fosse alojado no palácio criado para ele, até que tudo estivesse completamente preparado para a sua recepção. O homem, então logo foi feito, teve toda a sua criação visível diante de si, tanto para contemplar como para ter o conforto. O homem foi feito no mesmo dia que os animais foram feitos, porque o seu corpo foi feito da mesma terra que o deles. E enquanto ele estiver no corpo, habitará na mesma terra com eles. Que Deus nos guarde de que na busca da satisfação da carne e das suas concupiscências, venhamos a nos tornar como os animais que perecem. Que a criação do homem foi a mais extraordinária e um ato mais imediato da sabedoria e do poder divino do que a criação das outras criaturas. A narrativa deste fato é apresentada com solenidade, trazendo uma distinção visível dos demais. Até este momento havia sido dito: haja luz e haja uma expansão, e produz a terra ou as águas tais coisas. Mas agora a palavra de ordem se transforma em uma palavra de conselho. Façamos o homem, por causa de quem todas as criaturas foram feitas. Esta é uma obra que devemos tomar em nossas próprias mãos. No início o Senhor fala como alguém que tem autoridade. Neste ponto, ele fala como alguém que tem afeição, porque as suas delícias estavam com os filhos dos homens. Provérbios 8, versículo 31. Tudo indica que esta era a obra que ele mais almejava. Era como se o Senhor tivesse dito, tendo finalmente estabelecido as preliminares: vamos agora nos ocupar com um fundamental. Façamos o homem. O homem deveria ser uma criatura diferente de todas aquelas que haviam sido feitas até aquele momento. A carne e espírito, céu e terra, devem ser reunidos nele, e ele deve associar-se a ambos os mundos. Portanto, o próprio Deus não só se incumbiu de fazê-lo, mas teve prazer em se expressar como se convocasse um conselho para considerar a formação do homem. Façamos. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, deliberam sobre isso e concordam com isso, porque o homem, quando foi feito, deveria ser dedicado e consagrado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nesse grandioso nome somos, com bom motivo, batizados, pois a este grandioso nome devemos nossa existência. Que o homem seja sempre governado por aquele que disse: façamos o homem. Que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Duas palavras para expressar a mesma coisa, tornando-as mais expressiva. Imagem e semelhança denotam a imagem mais parecida, a semelhança mais próxima de qualquer das criaturas visível. O homem não foi feito à semelhança de nenhuma criatura que veio antes dele, mas à semelhança do seu Criador. Ainda que entre Deus e o homem haja uma distância infinita, Cristo é a imagem expressa da pessoa de Deus Pai, como filho de seu Pai, tendo a mesma natureza. É apenas um pouco da honra de Deus
que é colocada sobre o homem, que é a imagem de Deus, apenas como uma sombra no vidro, ou a estampa do rei sobre uma moeda. A imagem de Deus sobre o homem consiste nessas três coisas. 1. Em sua natureza e constituição, que não referem ao seu corpo, porque Deus não possui um corpo, mas a sua alma. Há uma honra que Deus certamente colocou sobre o corpo do homem. O fato do Verbo ter se feito carne, o Filho de Deus ter se vestido com um corpo igual ao nosso, e em breve nos dará um corpo que terá uma glória semelhante à dele. E isso podemos seguramente dizer, que aquele por quem Deus fez os mundos, não só o grande mundo, mas o homem que é pequeno mundo, formou o corpo humano no princípio, de acordo com o projeto que criou para si mesmo na plenitude dos tempos. Mas é a alma, a grande alma do homem, que traz em si de uma forma especial a imagem de Deus. A alma é um ser espiritual, um ser inteligente e imortal, um ser influente e ativo, que lembra Deus, o Pai dos espíritos, e a alma do mundo. O espírito do homem é a candeia do Senhor. A alma do homem considerada em suas três nobres faculdades, entendimento, vontade e poder ativo, talvez seja o espelho mais brilhante e mais claro em termos de natureza, através do qual possamos ver a Deus. 2. Em seu lugar e autoridade, façamos o homem à nossa imagem e que ele domine, como ele tem o governo das criaturas inferiores. Ele é, e assim por dizer, o representante de Deus, ou o vice-rei sobre a terra. Como as demais criaturas não são capazes de temer e servir a Deus, portanto Deus fez com que temessem e servissem ao homem. No entanto, o governo do homem tem sobre si mesmo, através da liberdade de sua vontade, tem em si mais da imagem de Deus do que o governo que desempenha sobre as outras criaturas. 3. Em sua pureza e retidão, a imagem de Deus sobre o homem consiste no conhecimento, na justiça e na verdadeira santidade. Efésios 4, versículo 24. Colossenses 3, versículo 10. Ele era reto. Eclesiastes 7, versículo 29. Ele tinha uma conformidade habitual de todos os seus poderes naturais, com toda a vontade de Deus. Seu entendimento viu as coisas divinas claramente e verdadeiramente, e não havia erros nem engano em seu conhecimento. A sua vontade agiu prontamente e universalmente de acordo com a vontade de Deus, sem relutância ou resistência. Seus sentimentos eram todos regulares e não tinha apetites ou paixões desordenadas. Seus pensamentos eram facilmente trazidos e fixados nos melhores assuntos, e não havia vaidade nem falta de controle neles. Todos os poderes inferiores estavam sujeitos aos preceitos e orientação dos poderes superiores, sem qualquer motim ou rebelião. Assim, santos e assim felizes eram os nossos primeiros pais, que traziam em si mesmo a imagem do precioso Deus. E esta honra, colocada sobre o homem no princípio, é um bom motivo da razão pelo qual não devemos falar mal um dos outros. Tiago 3 e 9. Nem fazer mal uns aos outros. Capítulo 9, versículo 6. E um bom motivo da razão pela qual não devemos rebaixar a serviço do pecado, e também da razão pela qual devemos nos dedicar ao serviço de Deus. Mas como estás caído, ó filho da alva, como esta imagem de Deus sobre o homem está deformada, quão pouco
é o que resta dela, e quão grande é a sua ruína. Porém, o Senhor a renova sobre as nossas almas, através da sua graça santificadora. Que o ser humano foi feito macho e fêmea, e abençoado com a bênção da fertilidade e do crescimento. Deus disse: façamos o homem, e imediatamente se segue. E criou Deus o homem, ele executou o que havia decidido. Conosco, dizer e fazer são duas coisas diferentes, mas não é assim com Deus. Ele os criou macho e fêmea, Adão e Eva, Adão primeiro e Eva de sua costela depois. Capítulo 2. Parece que das demais criaturas Deus fez muitos casais, mas do homem ele não fez um. Malaquias 2:15. O Senhor tinha o seu precioso Espírito em ação, e dele Cristo traz um argumento contra o divórcio. Mateus 19, versículo 4 e 5. Nosso primeiro pai, Adão, estava limitado a uma mulher, e se a tivesse despedido, não haveria outra com quem pudesse casar, o que claramente sugere que os laços do casamento não deveriam ser dissolvidos pelo bel prazer dos cônjuges. Os anjos não foram feitos macho e fêmea, porque não deveriam propagar a sua espécie. Lucas 20, do versículo 34 ao 36. Mas o homem foi feito assim, para que a natureza pudesse ser propagada e a raça humana tivesse a sua continuidade. Fogos e candeia. Os luminares deste mundo inferior muitas vezes têm o poder de causar a ignição uns dos outros, porque eles se enfraquecem e acabam. Mas não é assim com os luminares do céu. As estrelas não acendem outras estrelas. Deus fez apenas um macho e uma fêmea, para que todas as nações dos homens pudessem saber que eles mesmos foram feitos de um único sangue, descendente de uma origem comum, e pudesse assim ser levado a amar uns aos outros. Deus, tendo-os feito capazes de transmitir a natureza que havia recebido, lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e povoai a terra. Aqui o bondoso Senhor lhes deu uma grande herança: povoai a terra. É isso que é otorgado aos filhos dos homens. Eles foram feitos para habitar sobre a face de toda a terra. Atos 17 e 26. Este é o lugar em que Deus estabeleceu o homem, para ser o servo da sua providência, no governo das criaturas inferiores, e por assim dizer, a inteligência deste mundo, ser o destinatário da abundância de Deus, da qual outras criaturas vivem independentes, mas não sabem disso, ser igualmente o coletor dos seus louvores neste mundo inferior e pagá-los ao tesouro de cima. Salmo 145:10. E finalmente, ser um noviço para um estado melhor. 2. Uma família numerosa e permanente, para desfrutar dessa herança, pronunciando uma bênção sobre eles, em virtude do que a sua posteridade deve se estender aos cantos extremos da terra e continuar até o período extremo do tempo. A fertilidade e o crescimento dependem da bênção de Deus. Obed-Edom tinha 8 filhos, porque Deus o abençoou. 1 Crônicas 26 e verso 5. É devido a esta bênção que Deus ordenou no princípio que a raça humana ainda existe, e assim uma geração passa e outra vem a seguir. Que Deus deu ao homem quando fez um domínio sobre as criaturas inferiores, sobre o peixe do mar e as aves do céu. Embora o homem não supra a necessidade de nenhum deles, ele tem poder sobre ambos, quanto mais sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. Esses estão sob os seus cuidados e dentro do seu alcance. Deus planejou com isso colocar honra sobre o homem, para que ele pudesse se achar o mais fortemente homem, fortemente obrigado a trazer honra ao seu Criador. Este domínio está muito diminuído e perdido em virtude da queda. Porém, a providência de Deus continua para os filhos do homem,
tanto quanto é necessário para a segurança e sustento das suas vidas. E a graça de Deus tem dado aos santos um título novo e melhor para a criatura do que aquele que foi penalizado pelo pecado, porque tudo será nosso se formos de Cristo. 1 Coríntios 3 e 22.